Boa noite, tudo na paz? Felizes com Jesus? Graças a Deus. Mais uma oportunidade, que o Senhor nos dá de estarmos aqui. Todo mundo sabe que não é fácil. O Augusto hoje está até, Augusto, feliz, graças a Deus. Sempre, Augusto? Mas é o Senhor quem nos dá graça, é o Senhor quem nos direciona. E eu espero que o Senhor fale através de mim aquilo que Ele quer que seja falado nessa noite. Que não venha ser nada de mim mesmo, mas que o Senhor possa falar aos nossos corações. E o interessante foi que o Douglas, quando ele iniciou o culto hoje, o Douglas pregou a mensagem. Né, Douglas? Não, foi bênção. Mas a palavra que você trouxe é o resumo dessa mensagem de hoje. Olha que bênção. Depois no final eu vou chamar você para falar ela aqui de novo para concluir, pode ser? Não, mas foi bênção mesmo, porque o que você disse foi justamente o resumo da mensagem de hoje. Então olha que interessante, Que é o Espírito Santo que comunica, amém? Vamos ler Marcos 10, versículo 17. Vamos ler juntos aqui no slide. Marcos 10, 17 ao 22. Tá próximo aí? Amém. Marcos 10, 17. Já vai colocar aqui, a gente vai ler. Isso. Vamos ler então ali. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pode seguir. Eu vou ler aqui então. Quanto você acha aí? Já está aí? Daqui eu não vou conseguir ver. Não, vamos ler aqui, a igreja acompanha aí. O que farei eu para herdar a vida eterna? Replicou-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ao que o homem declarou: Mestre, tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Então Jesus o olhou com compaixão, Jesus o amou e lhe revelou: Contudo, te falta algo mais importante. Vai, vende tudo o que tens e entrega-o aos pobres, e receberás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Diante disso, o homem abateu-se profundamente e retirou-se entristecido, pois possuía muitos bens. Essa história é uma história conhecida, irmãos? Todo mundo conhece essa história aqui do jovem rico, não é isso? Essa história ela está narrada lá em Mateus 19 e também em Lucas 18. Fala a história desse jovem, que em Mateus fala que ele era um jovem, aqui em Marcos fala que era um homem, em Lucas fala que ele era um certo homem de posição. Então, a gente pode entender que esse era um homem, não era um homem qualquer, não era um jovem qualquer. Esse rapaz era um jovem que ele possuía um elevado status na sociedade. Quando você conseguir colocar todos, pode deixar ali, por favor, tá? Esse jovem era um jovem que ele possuía um elevado status na sociedade. Ele era alguém ali extremamente importante, na sociedade judaica, o contexto histórico desse jovem.
Um jovem que possuía inúmeras qualidades, né? Ele era um jovem que se considerava fiel, né, à lei judaica, e ele vivia de forma honrosa, né, baseada aí nos padrões rígidos da sociedade. Então, ele era um jovem que seguia fielmente a lei. Ele era um jovem que era assim comprometido com a lei. Ele era comprometido com fazer aquilo que era certo, fazer aquilo com que era correto e justo, né, perante a lei. E esse jovem, ele pode assemelhar-se a muitos crentes que a gente conhece hoje, né? A gente pode assemelhar esse jovem a aquela pessoa que a gente já fala assim, esse aí é crente de verdade. Esse aí ele vai em todos os cultos, ele lê a Bíblia, ele ora, ele jejuma, ele está em todas, você não vê ele errar em nada, está ali seguindo fielmente, né? Mas aí a gente vê que é algo voltado para uma religiosidade, né? A gente percebe que esse jovem ele era um jovem religioso, né? E você conhece ou conheceu alguém que é dessa forma? Que você olha para ele e fala assim, esse aí vai passando-se um santo homem de Deus. Não estou criticando, irmãos, quem faz certinho, quem anda na linha. O problema está mais adiante, a gente vai comentar, vai chegar lá daqui um pouquinho, né? O problema é quando a gente acha que a gente passa a merecer por causa disso. Mas a gente fazer as coisas de forma correta não tem nada errado com isso, né? O problema é quando a religiosidade ela toma o lugar de Jesus, né? Toma o lugar do reino de Deus. E a gente vê que esse homem era um homem esse jovem, né, era um jovem que ele seguia criteriosamente a lei. Ele era totalmente obediente à lei. E aí quando vem no versículo 1 aqui, partindo dali, e colocando-se Jesus a caminho. Essa questão de colocando-se Jesus a caminho é algo que a gente fala e repete bastante vezes aqui, né? Jesus ele está sempre em movimento. Jesus ele está sempre caminhando, e foi Jesus, ia Jesus e indo ele. Então mostra que o reino de Deus ele é sempre em movimento, né? Não é nada parado. Então mais uma vez aqui vem confirmar isso que a gente sempre vem repetindo aqui. E colocando-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se indagou-lhe. O fato dele ajoelhar ali, irmãos, também mostra que ele tem uma reverência, né? Nada demais, nada de importante no fato dele ajoelhar, nada de diferencial, mas mostra que ele, né, é uma pessoa reverente mesmo, uma pessoa praticante, que reconhecia, né? E ele corre ao encontro de Jesus e ajoelha diante dele. Logo após ajoelhar, ele diz: bom mestre, o que farei eu para herdar a vida eterna? Essa pergunta é uma pergunta que intriga um pouco. Porque uma pessoa, como eu mencionei aqui, conhecedora, uma pessoa praticante, uma pessoa que, né, desde a sua mocidade pratica a palavra de Deus, a lei, ela chega diante de Deus: Senhor, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? A questão da herança, irmãos, já é uma coisa lógica, né? Imagina aí um pai que tem 3 filhos. De repente, né, os filhos nascem, vão convivendo com o pai, e sempre tem um ali que é mais próximo, né? Fica o tempo todo mais junto, né? De repente, aí tem um segundo filho que é presente, mas nem tanto. Tem um terceiro que por algum motivo se distancia. E aí a vida vai passando, de repente chega na sua velhice, e aí vem os problemas, as doenças, e aquele primeiro filho sempre está ali junto, né?
ajudando, está nos hospitais, está dando remédio, está ali presente, está fazendo tudo que pode e que não pode para o filho. Aquele segundo também ajuda, mas nem tanto, ele está presente, mas não tanto quanto o primeiro, né? Afasta um pouco, vem, e aquele primeiro está junto. E o terceiro nem se fala, o terceiro só fica sabendo da notícia de vez em quando. De repente esse pai vem a falecer, e na hora de dividir essa herança, a gente vai dividir a herança para aquele que ficou próximo o tempo todo vai ganhar mais, aquele que estava mais ou menos vai ganhar um pouco menos, e aquele que estava distante não vai ganhar nada. É assim que funciona? Não é assim que funciona. A herança, ela é direito, né? A herança, ela é garantida para quem é filho, independente se ele esteve mais presente ou não, independente do que ele fez ou não. Então, aquele homem já chega e pergunta: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus, né, é uma pergunta que ali já condena ele, né? Aí Jesus fala para ele: por que me chamas bom? Bom é somente um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não levantarás falso testemunho, não defraudarás, honrarás seu pai e sua mãe. E ele mais que depressa responde: Senhor, eu tenho praticado isso desde o início. Desde o começo eu tenho praticado isso. Falando das suas propriedades, né, do que ele faz, do que ele conseguia fazer. E aqui, irmãos, é a minha primeira lição que eu aprendo com esse texto. Aquele jovem, ele se aproximou do Senhor porque ele tinha uma outra intenção. A intenção era uma outra, que a que deveria ser era a intenção de buscar o próprio Deus. Mas a intenção dele era outra. A intenção dele era uma autoafirmação, para saber se os atos dele, as atitudes dele, as ações dele estavam... Jesus ia dar um joia para ele falar assim: ó, você realmente merece ser salvo. Está garantido, pode ir embora para casa tranquilo que você merece. Ele queria uma autoafirmação. E essa é a primeira lição que eu vejo aqui nesse texto, que é trazendo para a nossa vida. O que é que leva você a aproximar-se do Senhor, meu irmão? Vamos refletir agora um pouquinho? Para que você se achega a Deus? Sabe, de repente... a gente se pega chegando a Deus e fala assim: Senhor, como aquele bom mestre, ô querido Deus, sei que Tu és bom, Tu és maravilhoso, Tu és o dono de tudo, do ouro e da prata. Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és poderoso. Então, Jesus, eu quero dizer que eu preciso disso. Olha, Senhor, eu tenho sido fiel, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho buscado, sou dizimista, sou ofertante. Então, Jesus, bom mestre, Senhor poderoso, eu preciso disso. E aí você começa a trazer para dentro de você o eu quero, eu preciso, Senhor me dá. Aí você percebe que o eu está grande, e se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente começa a achar que a gente merece, porque a gente está fazendo alguma coisa. Um dia eu vi um pastor Labieno dando um ensino aqui, e ele falando do perigo da pessoa que corre, da pessoa que ela busca muito a presença de Deus, que ela corre muito atrás. Ela corre esse perigo de repente achar que ela está ficando uma pessoa boa. A gente tem que tomar cuidado com isso. E era o caso daquele jovem. Ele fazia as coisas, praticava as coisas certinhas. Ele estava ali dentro do processo, dentro do quadradinho certinho. E ele começou a achar que ele merecia, né? Exemplos de pessoas que já passaram na nossa vida, que a gente conheceu, que começou a viver uma vida de ir para o monte, foi para o monte, e fazendo campanha. De repente, a gente percebeu que essa pessoa começou a achar que ela estava um pouquinho um patamar melhor que a outra. Por quê? Porque ela... Não, eu estou buscando a Deus. Se você não está... Aí começa a subir em cima de um pedestal. E começa a achar que merece alguma coisa.
Esse era o perigo que aquele jovem estava correndo. Esse era o caso que aquele jovem estava fazendo ali com Jesus. Aí Jesus fala, por que me chamas bom? E aí essa pergunta eu faço aqui para todos nós. Por que nós chamamos o Senhor de bom? Por que nós buscamos o Senhor? Por que nós nos achegamos a Deus? Né? Nós temos que nos achegar a Deus com o coração contrito. Senhor, eu tenho tentado fazer a Tua vontade, mas eu sei que o Senhor sabe que eu sou falho, não consigo. Senhor, os meus planos, as minhas necessidades são essas aqui. Dando uma pausa aqui, irmãos, eu não quero dizer que quando você não tem uma necessidade, alguma coisa, você não tem que se chegar a Deus. É para Deus que você tem que chegar e tem que pedir. Mas a diferença é, Deus, as minhas necessidades estão aqui. O Senhor as conhece muito bem. Preciso disso. Aos meus olhos eu estou necessitando disso. Mas, Senhor, qual é o Teu plano para mim? Qual é a Tua vontade para mim? Qual é o Teu desejo para mim? Se o Senhor quiser me dar isso aqui e achar que isso tem a ver com o Teu plano, Senhor, eu quero, eu preciso. Mas se o Senhor não me der, eu quero o que o Senhor tem para mim. Eu quero viver o Seu plano e a Sua vontade para mim, Senhor. Tem ou não tem diferença? É a vontade do Senhor, irmãos. E ela é infinitamente melhor e maior daquilo que a gente possa imaginar. Ela é melhor para nós. É só a gente imaginar um pai com um filho. Tem coisas que o filho pede para a gente que a gente, de maneira nenhuma, não. É descabido. E tem coisas que o filho pede que não tem problema, a gente dá. Né? Nós estávamos conversando com uma psicopedagoga, parece, eu acho que é esse nome mesmo. E ela estava me dizendo que uma criança de 2 anos, ela não processa um não. Ela não sabe o que é um não. E não adianta você falar para ela não, com 2 anos, que ela pode até obedecer, porque você às vezes impõe uma autoridade, ou ela pode até obedecer, mas ela não entende ainda o porquê daquele não. E aí eu automaticamente falei isso até no Remedilar, lá no finalzinho. Automaticamente eu trouxe isso para as nossas vidas. Muitas vezes nós não entendemos o não de Deus. Por quê? Porque nos falta ainda maturidade. A gente ainda está muito neném, né? Espiritualmente falando. Então, o não de Deus é uma resposta. O não de Deus é algo bom para nós. Né? Ele tem muitos sims para nós e tem muitos nãos também. Né? Mas o não de Deus é uma resposta. Né? Então... era o caso daquele jovem. Ele chegou diante de Deus e achou que ele era alguma coisa, achou que ele queria que Deus confirmasse que estava tudo bem com ele, que ele podia ir para casa tranquilo, que ele ia herdar a vida eterna. Por quê? Porque ele estava fazendo tudo certinho. Então é um perigo que a gente corre, irmãos. Nós temos que ter humildade, colocar diante de Deus as nossas necessidades, sim, mas entender que a vontade dele é a perfeita, agradável, e é a vontade dele que nós temos que seguir. Amém? E quando aquele jovem falou ali com Jesus, e Jesus falou para ele, olha, então você quer... Te falta uma coisa, continuando ali. Te falta uma coisa, então. Vai, vende tudo que você tem, distribui para os pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois que você fizer isso, vem e segue-me. Olha que interessante. Jesus falou para aquele jovem, vai, vende tudo que você tem. Aquele jovem, ele era rico, né, irmãos? E Jesus fala para ele assim, vende tudo que você tem, dá aos pobres, ou seja, troca esse tesouro que você tem terrestre, e você vai ter um tesouro onde? No céu. Essa é a segunda lição que eu aprendo com esse texto. O que Jesus fala para ele? Olha, você vai tirar agora da sua vida aquilo que você está depositando a sua confiança. Você é uma pessoa que faz tudo certinho, você é uma pessoa que cumpre, que vê os preceitos, mas você está com a sua esperança, você está depositando a sua esperança, aquilo que você tem, a sua confiança não está em mim. Você está depositando sua confiança nas suas riquezas. Então faz o seguinte, tira essas riquezas, como que diz lá o LX, desapega. Desapega aí
dessas riquezas, joga lá, né, distribui para os pobres e você vai ter um tesouro no céu. Irmãos, se a gente for analisar aqui por esse ângulo, olha que bênção, você vai tirar, vai deixar de ter um tesouro que perece, que perde, que tem data de validade, para ter um tesouro infinito no céu. Mas aí que está o problema, o nosso coração é que jeito? Às vezes a gente agarra com unhas e dentes em algo, lembra do início? Você falou? A gente se apega com as coisas. Lembra, Douglas? Ele falou que a gente se apega. Tem um carro, de repente a gente se apega com o carro. Tem um emprego, a gente se apega com o emprego. E aí, às vezes tem um concurso e aí a gente se apega naquele concurso e aquilo é a menininha dos olhos, por quê? Porque ele me dá uma instabilidade. Né? Time de futebol, olha aí para você ver. Então, irmãos, é ou não é semelhante? Agora, eu falando isso, você pode olhar aí para dentro de você mesmo e refletir se tem alguma coisa que você está agarrado assim, ó, com unhas e dentes. Faz isso aqui, eu tenho muita esperança nisso aqui. Né? Eu não sei o que é, pode ser um emprego, pode ser às vezes os dólares lá no banco. Né? E Jesus fala para aquele homem, olha, a sua confiança não está em mim. Vai lá, vende. Vende tudo, troca esse tesouro aqui que perece por um tesouro que você vai estar garantido lá no céu. Né? E vem e me segue. Olha que privilégio que esse jovem teve. Jesus convidou ele para seguir ele. E viveu o reino desde então. Né? Porque o reino de Deus, ele é vivido ainda aqui nessa vida. Né? Através de Jesus. Depois a gente vai, né, continuar reinando com Cristo lá. Então Jesus falou para ele, olha, vende. E essa é a segunda lição, irmãos, que eu aprendo com esse texto. Para nós tirarmos aquilo que a gente escora nessa vida. Aquilo que a gente deposita a nossa confiança nessa vida, para a gente tirar. Porque a nossa confiança, a nossa esperança tem que ser quem, Douglas, que você falou no início? É o Senhor. A nossa esperança é Cristo. Nossa esperança é o Senhor. Só que falar na teoria, isso é muito bonito, né? A gente fala, não, ó, desapega. É simples desapegar. Mas na hora de você desapegar, irmãos, o exemplo foi do próprio jovem. A hora que Jesus falou para ele, vai e vende tudo que tem. O que aconteceu no final do texto? Ele ficou triste, virou as costas e saiu. A Bíblia não fala depois o que aconteceu com ele. A gente não sabe se em algum momento ele refletiu e fez de fato o que Cristo falou. A gente não sabe se ele permaneceu naquilo. A gente não sabe. Mas o interessante agora é a terceira lição. O interessante é que Jesus, ele vai direto, quando você tem um encontro com ele, ele vai direitinho e mostra aonde está o seu coração. Essa é a terceira lição que eu aprendo com esse texto. Jesus pegou aquele jovem e não falou para ele, olha jovem, deixa eu te explicar aqui um negócio, você tem que desapegar das coisas terrenas, seu coração está nisso. Ele não deu uma aula explicativa para aquele jovem, ele simplesmente mexeu lá no ponto. Ele é Deus, né? Ele conhece, ele foi lá e fez só assim, lá no ponto. Né? Foi direitinho, falou, faz o seguinte, vai lá e vende, dá aos pobres, vai ter um tesouro no céu, vem e me segue. Jesus foi lá e fez assim, direto, pegou a injeção, colocou direto no ponto. E essa é a terceira lição. Jesus, aqui esse jovem, o problema dele era o coração aonde? Nas riquezas. O texto é claro, está falando de riquezas aqui. O que também não tem problema, viu, irmãos? A riqueza não é um problema. Olha para você ver Zaqueu. Zaqueu era um homem rico e encontrou com Jesus, teve salvação. O problema não é a riqueza. Né? O exemplo que você falou de Davi. Davi era um rei. Falou, Senhor, a minha confiança, o meu único tesouro é o Senhor. E ele tinha muitas posses. Então a diferença, irmãos, está aonde está o nosso coração. No caso daquele jovem, era o dinheiro. Mas aí, com essa terceira lição, eu quero trazer aqui para aplicar para as nossas vidas. Você, dentro do seu coração aí, olhando para dentro de si, você sabe muito bem
Aonde está o seu coração? Se o seu coração está no Senhor, amém. Continue assim. É aí que o coração nosso tem que estar mesmo, é no Senhor. Né? Independente do que aconteça, independente do que nos rodeia, independente de qualquer situação que a gente esteja vivendo, o nosso coração tem que estar no Senhor. Mas se o nosso coração, você olhando para dentro de você, está em alguma outra coisa, Jesus sabe, ele pode ir lá e fazer igual fez aqui, já vai direitinho no ponto. E ele mexe e mostra para você aonde está o seu coração. Amém, irmãos? E quando ele faz isso, irmãos, com certeza dói. Com certeza mexe. Com certeza dá uma quebrada. Por quê? Porque ele vai mexer naquilo que é a nossa estrutura. Quando eu falo nossa estrutura, quando a gente está com o coração em algo que não é ele. Né? Porque às vezes você está estruturado em algo que não é ele, você está firme naquilo. Aí Jesus vai lá e faz, a estrutura cede. Por quê? Porque a estrutura não é a certa. Porque se a estrutura for Deus, pode vir o vento que vier, pode vir a prova que for, pode vir a situação que vier, que você balança, mas você não sai da estrutura. Você tem maturidade, você tem plenitude no Senhor. Agora, quando a sua estrutura, quando o seu coração está firmado em outra coisa que não é o Senhor, aí, meu irmão, de repente você pode ir bem até por um período. Mas quando você encontra Jesus, quando você vai até Jesus, ele vai lá direitinho no ponto. Fala, vou te mostrar, meu filho, aqui onde está seu coração. Pá! E aí prepara, meu irmão, porque isso é bênção. Porque é sinal que Jesus te ama, como ele fez com aquele jovem. Ele fita os olhos no jovem, ele fitou os olhos e o amou. E falou para ele, faz isso. Então, irmãos, quando a gente se expõe à presença de Deus, a gente começa a ver aquilo que está oculto na gente. Eu tenho até uma experiência que aconteceu comigo. Durante a minha adolescência, início da juventude, eu tinha o David Keelan, que é alguém que conhece David Keelan? Algumas pessoas, né? Ele foi para mim durante muito tempo uma referência. Cantei muitas músicas dele. E aquele homem realmente, naquele período, a presença de Deus era muito real e viva no ambiente que ele estava. A gente percebia isso. E eu teve um dia que eu saí do trabalho e fui direto acho que era a Fonte da Vida, e ele ia estar lá com a equipe dele, e eu fui direto do trabalho. Como eu fui direto, eu cheguei bastante cedo. Cheguei lá, tinha pouquíssimas cadeiras ocupadas, e a equipe dele estava lá no altar, orando, intercedendo e clamando pela presença do Senhor, que se eu pudesse fazer presença naquele evento. E estavam buscando. Irmãos, eu cheguei e sentei. Quando eu sentei, parece que o ambiente mudou. E de repente eu não quis mais ficar sentado, eu ajoelhei para orar. E quando eu ajoelhei para orar, a presença de Deus estava tão viva ali naquele lugar, com ninguém, só a equipe orando, só as pessoas organizando, que quando eu comecei a orar, eu não conseguia, não vinha outra coisa na minha mente, na minha memória, a não ser aquilo que eu tinha feito de errado. E aquilo veio vindo e eu ia orando, Senhor, me perdoa por isso, Senhor, me perdoa por isso. E vinha outra coisa, Senhor, me perdoa por isso, me perdoa. Por quê, irmãos? Porque quando nós expomos diante da presença de Deus, Ele é a luz. E Ele nos mostra aquilo que está errado em nós. E essa experiência é uma experiência que eu tenho, que eu carrego comigo, porque eu sei que quando nós encontramos com o Senhor, não tem como a nossa vida permanecer a mesma. Ou a gente muda, ou muda. Ou é uma decisão, né? Porque Ele mostra realmente o que está dentro de nós. E Ele vai direto no ponto. Então, irmãos, que para concluir, eu quero dizer para os irmãos aqui que o nosso coração, reafirmar mais uma vez a introdução do Douglas, que o nosso coração deve estar no Senhor. O nosso coração tem que estar firmado nele. Ele é a única rocha nossa, Ele é a nossa única esperança, é o único lugar que a gente pode firmar os pés. Não existe outro lugar. E
A Bíblia diz, eu vou concluir com uma pergunta, né? A Bíblia diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntai tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o teu. Aí eu quero concluir com essa pergunta: onde está o teu coração? Você possa refletir nessa noite, durante essa semana. E se o seu coração está em Deus, permaneça assim. Mas se você, por algum momento nessa palavra, percebeu que falta chegar ainda, falta você largar algumas coisas e firmar em Deus, é uma ótima oportunidade para a gente começar a mudar a nossa atitude. Amém?